Então, eu sou nascido e criado aqui em Valença. É, por volta dos meus 11 anos, 10, 11 anos, eu descobri que minha mãe tinha um violão que ficava guardado em cima do guarda-roupa. Eu descobri que ela fazia aula muitos anos atrás e esqueceu o violão lá. E aí eu era pequeno, ela falou, não, não vai pegar isso não, que senão você vai quebrar o violão. Eu comecei a pegar o violão escondido. Saía para trabalhar meu pai e minha mãe, eu chegava da escola, estudava de manhã, pegava o violão escondido e ficava ali mexendo de qualquer jeito, né? Não sabia tocar nada, não tinha nenhuma noção. Até que um tio meu que morava do lado da minha casa, Marílio, que já é falecido, ele viu que eu tava com o violão outro dia na varanda, ele, pô, me chamou, me ensinou a afinar o violão e me ensinou dois acordes, o Lá menor e o Mi maior, que tem a mesma posição dentro do braço aqui, né? E aí dali minha mente explodiu, cara. Ficava fazendo esses dois acordes o dia inteiro, depois comecei a pegar revistinha emprestado e ficava praticando, fui aprendendo ali meio autodidata, já estava sabendo tocar as cordas, aquela dificuldade de fazer pestana, né, que a gente tem no início. E esse foi o meu início na música, assim, com o violão escondido da minha mãe que eu achei. Certo, então, aí a questão das bandas foi eu tocando na rua com os amigos, fazendo umas brincadeiras. O vizinho do meu pai, eu morava lá no centro, né, fui criado lá no centro da cidade, fazia aula com Pinheiro. E me perguntou, pô, faço aula com Pinheiro, cara, você não quer fazer aula um pouco lá? Aí pedi pros meus pais, achei que seria interessante, né, porque o autodidata você sempre fica muito limitado, né? E aí eu fui fazer aula com Pinheiro. Chegando lá, um horário depois do meu, eram três amigos que viraram amigos depois, que o Thiago Xisto, o Rodrigo e o Diego. Eles já tinham mais ou menos uma banda e a gente se conheceu no intervalo de aula, quando estavam um entrando e outro saindo, e a gente formou a nossa primeira banda, que chama Banana Jam. Isso, eu não lembro o ano, cara, mas provavelmente 98, talvez. Então, nessa época eu estudava no José Fonseca e foi quando a gente começou esse movimento de banda, assim, tipo, saía da escola, ia lá pro bairro São Cristóvão, na casa do Thiago, e a gente começava a ensaiar e tocar. Daí a gente foi evoluindo a ponto de começar a fazer shows na região. O pai do Thiago fechava uns shows aqui e ali, a gente começou a tocar em Barra, fomos tocar em Três Rios, e aí ficou. Aí a gente mudou o nome da banda, de Banana Jam mudou pra Apologia. Na Apologia a gente fez bastante show, cara. Na região a gente tocou em todas as cidades da região na época da Apologia. Depois do que a Apologia acabou, meio que acabou, a gente formou a SD14, com Eduardo Natal, Serginho, Fred, o Vitor, irmão do Eduardo, e o Guilherme Dutra. Quando a gente estava nessa fase da banda, assim, a gente chegou a gravar algumas coisas aqui, mas nessa fase eu estava terminando a escola. Eu estava de noite porque eu trabalhava de dia. E eu estava na dúvida se eu fazia engenharia química, cara, porque eu gostava muito de química, achava que ia ser uma coisa legal, mas sem ter noção do que era, né? Nesse meio tempo eu achei um jornal de domingo, estava escrito assim, curso de produção fonográfica Estácio de Sá, novo curso, que era um curso de terceiro grau, né, politécnico que fala. E quando eu vi aquilo eu falei, pô, cara, tinha que dar um jeito de eu fazer esse curso, mas eu não tinha como ir pro Rio, não tinha condições e tal. E aí descobri que tem um tio da minha mãe, que ele na época a minha mãe falou que tinha um tio dela, que era pastor lá, que de repente conseguia algum lugar, alguma coisa para ajudar e tal. E eu fui pro Rio fazer a faculdade de produção fonográfica, em 2002. Foi aí que começou a minha paixão por produção musical. Que lá na igreja, eu ia pro estúdio, tinha um grande estúdio lá, tinha os produtores do gospel maravilhosos, assim, os músicos excelentes. E eu fiquei apaixonado pela produção musical nessa época. E consegui um emprego numa produtora de shows da Bossa Nova. E eu fazia meio que o trabalho de boy, assim, de motoboy, mas só que nada de moto, fazia correria, né? E cheguei a participar da produção de um show do Emílio Santiago no Canecão na época. Aprendi muita coisa no Rio. Compositor, eu já era na época da SD14. A gente, nessa adotando no Rio, eu tinha um computadorzinho lá e tudo que eu aprendi eu ia botando em prática. E gravei algumas bases lá no Rio, onde eu morava, no quartinho. Trouxe pra cá da SD14 e o Eduardo botava voz aqui. Uma dessas músicas a gente conseguiu botar aqui na Rádio de Valência e tocou muito durante o tempo, sabe? Essa foi a minha primeira música a tocar na rádio, né? Chamava Amor Virá, da SD14, que, pô, tocava muito na rádio alternativa, assim, na época. E depois eu não pude mais continuar no curso, eu não consegui terminar o curso por motivos pessoais.
eu fiquei faltando algum período para terminar, voltei. Voltei e continuei botando em prática as coisas de gravação, fazia jingle pra loja, umas gravaçãozinhas aqui, outra ali. Um dos amigos que eu conheci lá na igreja, eu achei ele na época na internet, no Orkut, ele falou, cara, você precisa vir pra cá, urgente, que eu conheci o Belo e conheci também o Rodriguinho e a gente precisa fazer música, porque eu já tinha prática de tocar e a gente ficava tocando lá e gravando umas coisas. Ele falou, você tem que vir. E aí eu teve um final de semana que eu consegui juntar um dinheiro, fui pro Rio. Chegando lá no Rio a gente fez 3 músicas, eu fui num dia, voltei no outro, e dessas 3 músicas, uma era Entrega da Oposição, que o Belo gravou em 2006, em 2005, lançou em 2006, e foi meu maior sucesso. Essa música chegou a ser mais tocada do Brasil na época, e as pessoas ainda associam muito o meu nome a essa obra, mas isso já faz muito tempo, né? Depois que eu gravei minha primeira música, eu pensei assim, eu precisava disso, agora eu tenho que me manter. E aí foi trabalho, muito trabalho, né? Muito trabalho e dedicação. Um amigo passou o contato de outros produtores, e aí você vai, né, se relacionando com os produtores, compondo, enviando. 3 anos depois, se eu não me engano, 2006, 2009, um grupo que chama Pique Novo gravou uma música minha que chama Ligando os Fatos. E aí, na época, tocou muito no Rio essa música. Engraçado que agora, um ano atrás, não sei, essa música deu um boom de novo, que eu acho que no YouTube é o pagode mais visto, que é o Menos é Mais, que fez um bloco de 3 ou 4 músicas, né? E já tem quase 1 bilhão de visualizações no vídeo. É o pagode que é mais visto no YouTube. Chama Ligando os Fatos as músicas. Ligando os Fatos. E foi depois de muito tempo ela estourou de novo, né? Engraçado isso, assim. Essa é uma música importante. Em 2013 a gente fez Guerra Fria, que o Sorriso Maroto gravou com o Jorge Mateus. Foi a 9ª música mais tocada do ano de 2014. E eu fui aos poucos gravando com um grupo pequeno. Esse grupo tinha mais projeção, então quando eu gravava de novo já tinha mais projeção em rádio, TV. Então foi um trabalho bem lento, bem devagar, com paciência, para conseguir chegar até onde eu tô hoje. Pô, era um sonho, né, ter músicas, porque eu sempre fui fã de compositores como José Augusto, tantos compositores que me inspiravam, cara, e eu via nos encartes Michael Sullivan. E poder hoje pessoas procurarem as músicas e ver meu nome é um sonho, né? Então eu sou muito, muito grato a Deus, assim, muito satisfeito por como as coisas aconteceram. O próprio Vitor, que hoje está se projetando no cenário musical Vitinho, cenário nacional Vitinho daqui de Valença, ele começou gravando as minhas guias, porque eu não sou cantor, então eu fazia as músicas, ele ia lá em casa, botava a voz das minhas músicas, eu mandava para os artistas, pô, quem é esse menino, tal? Aí, pô, é o Vitinho. Convidou o Vitor para ir pro Rio, daí o Vitor começou a carreira dele lá, então eu fico bem feliz, assim. Fora a questão de composição, eu também eu gravo aqui no meu estúdio, então já gravei o EP do Di Ferreiro, guitarras, o Di Ferreiro que é do NX0, gravei o último EP da Isa, violão de nylon, gravei um disco da Luísa Sonza. Esses artistas já gravei pro Dilcinho, participei do primeiro DVD do Dilcinho, gravei também violão. O Vitinho eu gravo todos. Então, pô, é uma realização. E poder continuar aqui na minha terra, que eu acho, pô, eu acho legal criar os meus filhos aqui. Eu tenho 2 filhos, uma cidade tranquila igual a Valença. Então, pô, sou privilegiado poder viver assim. Através da Deck Disc, que é a gravadora que administra a minha editora, eu recebi a do João Augusto, um executivo de gravadoras muito famoso desde os anos 80, me convidou para... Ele via como eu mandava as minhas músicas, às vezes produzida, fazia umas bases, botava uma bateria. Ele perguntou se eu estava interessado em trabalhar para fazer umas trilhas que a DEC encaminharia para a TV. E isso faz uns 10 anos já. E eu comecei a fazer várias trilhas. Essas trilhas entraram nas novelas de infantis do SBT. Tocou nas Chiquititas, Cúmplices de um Resgate. São trilhas de clima, não tem voz não, né? São as trilhas sonoras que compõem as cenas. E agora eu faço parte fui convidado também para participar de uma plataforma americana, que é do Jairzinho Oliveira, o filho do Jair Rodrigues, né? Chama Marshmello. E lá eu tenho mais de 200 trilhas. Essas trilhas são usadas em comerciais, em vídeos do YouTube, TikTok, esse segmento. Eu espero que aconteçam coisas maiores, assim. Eu até comento com a minha esposa, às vezes tem aquela tenda, o palco fica montado no jardim. Eu acho que esses eventos tinham que ser todo final de semana, botar os artistas lá, plásticos para vender, os artistas de artesanato,
e botar os artistas de música para cantar, ou então um teatro, que seja, eu acho que teria que ser uma coisa fixa. Todo final de semana. Acho interessante o movimento que está acontecendo no Teatro Rosinha e apoio totalmente que continue, mas eu acho que precisa se fomentar mais essa questão cultural em Valença. Sempre foi um pouco atrasado, assim, eu sempre achei isso. Espero que melhore muito. Se você pensa que talvez seja mentira, olha o meu sorriso como está. Achar alguém pra fazer parte da sua vida, mesmo que se encontrar alguém pra sua vida inteira recomeçar. Tipo isso. Agora, a primeira sua que estourou. A que estourou foi... Deixa eu lembrar, cara, agora, peraí. Quando você... Minha vida se resume em te amar, mas não preciso te falar. Toma cuidado com essa decisão. Isso é intriga da oposição. Estão querendo te afastar de mim. Nossa história não termina aqui. Haja o que houver, não vou desistir. Tenho certeza, vou até o fim. Que é tão ruim viver assim sem ter você. Volta pra mim. Eu sei que deve estar com ele agora. Só de imaginar meu peito chora. Eu não vou te ligar nem procurar saber. Fique à vontade pra te esquecer. Vou te confessar, perdi meu chão agora.